Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional. E nesse vídeo tem notícia de antes, durante e depois da partida contra a equipe do Fluminense, porque muita coisa acabou acontecendo. A primeira, o Flamengo soltando uma nota que cobrava o Inter minutos antes da bola rolar por conta da contratação do Alan Rodrigues o não pagamento da dívida que ainda existe do Thiago Maia e que o clube não pagou um realzinho sequer. Gente, o negócio é o seguinte, momentos antes da bola rolar, você já deve ter visto, mas só para te explicar aqui todo o contexto, o Flamengo postou essa nota oficial aí que tá no site do Fla, informando e cobrando fortemente o Inter, dizendo, olha, a partir do momento que o Alan Rodrigues, confirmado, contratação, com o Inter pagando 4 milhões de dólares por eles, o Flamengo estava ali para novamente ressaltar que nenhuma das parcelas, de todas as parcelas até agora, que já foram vencidas pelo Thiago Maia, foram pagas. E antes que alguém diga, tá, mas o Inter comprou ele por 4 milhões de euros parcelados, tá devendo uma ou duas? Não, são várias. Ao todo, 1.250.000 euros em aberto o Inter tem com o time carioca. Dá mais ou menos 8 milhões de reais. Na nota, o Flamengo está cobrando a CBF pedindo medidas. Todo mundo sabe qual é a medida que a CBF pode fazer neste caso, que é impedir o Inter de inscrever jogadores, colocar jogadores no bid. E o Flamengo, estrategicamente, faz essa cobrança, que é justa, pelo amor de Deus, é legítima, dizendo, olha, o Inter tá gastando 4 de dólares, 4 de euros num jogador e não me pagou. E não trouxe, né? 4 de dólares, na verdade, é o valor que o Inter paga. Tem uma dúvida aí, porque aqui tá saindo 4 de dólares, lá na Argentina 5 de dólares. Mas enfim, é muita grana. E o Flamengo tá cobrando esta situação. Para quem pergunta, tá na Câmara de Disputas da CBF, não é para FIFA, porque é uma transação nacional, tem que ficar na CBF. E o Inter até tentou uma proposta, mas disse, olha, eu reconheço a dívida, não tem como não reconhecer, mas peço para pagar os atrasados em 10 prestações mensais. E o Flamengo não aceitou. O Flamengo disse, não, peraí, não aceito. O Inter usou até o período da enchente, as coisas que aconteceram. O Flamengo tá dizendo, olha, tu contratou o cara, definitivo, tinha que pagar, não pagou antes da enchente, depois da enchente. Enfim, eles não aceitam o parcelamento em 10 vezes mensais que o Inter tá aí ao longo de um ano, só o atrasado, porque ainda tem muito mais parcelas para vencer, não chegamos nem na metade do valor ainda, 1.250.000, ele foi vendido por 4 milhões de euros no total. Tudo isso com o Thiago Maia jogando e fazendo o que fez no último jogo. Aliás, depois do jogo, ou durante ainda o evento, depois da partida, uma situação chamou a atenção e eu preciso falar para vocês aqui. O Roger deu a sua entrevista e 2 jogadores conversaram, Rocher e Alan Patrick. Não falaram nada demais, o Rocher falou um pouquinho mais, mas admitindo que o Inter não fez um mau primeiro tempo, mas que acabou nos erros individuais, tomando os gols e tudo mais, e que dá para reverter lá. Mais ou menos o mesmo discurso do Alan Patrick, tá? As entrevistas foram curtas dos 2 jogadores e não teve muitas perguntas. Mas o detalhe, antes das falas, a assessoria de imprensa do Internacional, na zona mista, disse que se algum jogador fosse questionado sobre o caso Léo Dias, o jogador seria liberado da entrevista e eles encerrariam. Ou seja, a assessoria de imprensa, se alguém perguntasse sobre Léo Dias, Amarok, Bernabé e a notícia que há 24 horas antes do jogo abalou todo o contexto colorado e que gerou inclusive repercussão nas redes sociais do clube, que fez postagem, ironizando o fato e tudo mais, se alguém perguntasse sobre este caso, Léo Dias, o Internacional retiraria o jogador da entrevista e encerraria ali mesmo a situação. Como eu disse, só 2 jogadores falaram e foram entrevistas curtas, quase que pronunciamento. Ele começa, fala sobre o jogo, depois um repórter pergunta alguma coisa e o jogador vaza. Foi tudo muito curto. Mas, na boa, né? Difícil concordar com essa... Difícil não, impossível concordar que jornalistas passaram para a imprensa esse tipo de recomendação, que de alguma maneira foi acatado. Você pode dizer, a gente debateu isso no Debate Raiz, esse canal aqui é mais de informação, não é tanto de opinião, mas me permitam, como jornalista, não foi por isso que o Internacional perdeu, né? O Inter perdeu na bola, estrategicamente, vários seus erros e tudo mais. Esse caso ficou até abafado, porque todo mundo viu que não foi mental e psicologicamente que o grupo perdeu. Foi
estratégia, foi bola, foi Roger versus Renato e tudo mais. Mas enfim, bem ruim essa determinação aí para dizer um mínimo. Eu já tenho mais informações para te dar sobre o Colorado, mas antes preciso que tu venha aqui no meu computador porque, ó, vamos falar de coisa boa? KTO, pra gente brincar e se divertir. Não sei se é tão boa assim. Vim aqui, ó, Campeonato Brasileiro, tem um monte de jogo pela frente. Cara, Sport Bahia, Vasco e Mirassol, Grêmio e Fluminense. Vamos fazer rapidinho aqui? Vamos lá. Sport Bahia, vence Bahia. Mirassol e Vasco, vence Mirassol. Fluminense e Grêmio do Rio. Cara, o Fluminense vai com reservas, tá? O Grêmio vai vencer. Botafogo e Cruzeiro. Ixi, rapaz, Botafogo e Cruzeiro. Acho, é lá em Botafogo, Botafogo vence. Corinthians e Fortaleza. Acho que dá Corinthians. Atlético Mineiro e Bragantino. Galo. Ceará versus Flamengo. Flamengo. Vitória versus Palmeiras. Inter versus São Paulo. Cara, o Inter vai com reservas, mas é no Beira-Rio. Inter. Vamos lá. Pensa na aposta. Vamos botar 5? 5 para ganhar 5.165. Não vai ter empate nessa... não vai ter empate nessa rodada? Tá bom, azar. Joguei. Mas vamos lá. Ganhos extras. Tá, pera aí. Então tira o ganho extra aqui. Tá bom, ó. Tá bom, vai ganhar 4.600 só. Tá bom, ó. Apostei 5 para 4.695. Velho, 5. Não sei se vai dar certo, mas tá aqui a minha aposta na KTO. Se tu quiser brincar e te divertir também, fica o convite para ir lá no site da KTO, na descrição ou no primeiro comentário. Beleza? Gente, olha só, retomando o vídeo aqui, preciso te dizer que Fernando não está em Porto Alegre. Ele está mais precisamente em Goiânia, liberado pelo Internacional. Todo mundo sabe, o Fernando teve um rompimento do ligamento cruzado posterior do joelho dele. Não é necessário cirurgia, mas ele precisa de primeiro repouso e depois fazer fisioterapia quando passar este primeiro período de descanso para tentar se recuperar ao longo de 5 meses, que é a previsão do retorno dele. Na teoria, se der tudo certo, em novembro, começo de novembro ele está jogando. Mas já vem há um tempo que saíram algumas especulações, e tem um jornalista sério, inclusive, o Alexandre Ernest, dizendo que o Fernando está liberado, muito também porque a tendência é que ele não atue mais com a camisa do Internacional. Eu falei com o staff do jogador que me deu garantias que não é bem assim. O Fernando realmente não está em Porto Alegre, ele foi liberado para ficar em Goiânia com a família, porque pelo menos até o dia 11 deste mês de agosto, ou seja, tem mais um bom período aí, ele não tem o que fazer. Ele não pode ir para academia, ele não pode fazer nada além de repouso. E aí o jogador que está no meio de férias escolares, pode ficar com os filhos, pode ficar com a família, disse, peraí, eu posso ser liberado então? Vou passar aí com os meus familiares? Pode, tá tudo certo, passa lá 20 dias com a tua família, só não desgasta muito, e é um cara extremamente profissional, quase 40 anos, muito tempo de profissão, só te cuida e te comporta. E é isso que está acontecendo. No final desse período, lá dia 11, ele vai ser reavaliado e aí provavelmente vai começar a fisioterapia. Aí sim, em Porto Alegre, com o departamento médico do Internacional. Não há absolutamente nenhuma, segundo o staff do jogador, previsão sobre aposentadoria ou deixar o Internacional. Esta é a versão que recebi. O que eles garantem é, o jogador está trabalhando para estar, e ele já disse recentemente que quer estar recuperado antes dos 5 meses e que sonha em jogar antes de novembro. A temporada esse ano no Brasil, ela vai até o final de dezembro. Talvez ele consiga atuar de 2 a 3 meses finais, mas isso depende da recuperação. O Fernando já tinha sido procurado para renovar o contrato ainda durante o Gauchão e respondeu que quer ver como estará fisicamente, porque aí ele vai tomar a decisão, se renova com o Inter ou até se aposenta. Mas, insisto, pode ser que chegue no final do ano, ele veja que não está bem, que o joelho não está 100% ok, e aí decida aposentar. Mas hoje, garantem no staff do jogador que não há uma definição quanto a isso. Ele está em Goiânia, sim, mas porque não há nada o que fazer de diferente em Porto Alegre, a não ser descansar. E entre descansar aqui e descansar com seus familiares, ele optou por estar lá. Esta é a única e grande explicação sobre esse fato. Para não dizer que não falei de duas curtinhas aqui,
embora esse vídeo tenha ficado longo. Vitão foi julgado no STJD, ele cumpre contra São Paulo e Bragantino, punição que o Inter só conseguiu efeito suspensivo para ele voltar, e aí agora fica de fora das 2 próximas partidas do Brasileirão, por conta de ter xingado o Arthur depois do jogo contra o Corinthians lá atrás, antes da parada. Mas não vai mudar muito, o Inter já ia preservar ele contra o São Paulo e Bragantino pensando nas Copas. E, enfim, eu vi que teve um repórter argentino que soltou que se o Inter perder para o Fluminense, o Roger e o D'Alessandro correm risco. E o Vojvoda pode acabar sendo demitido, contratado no lugar do Roger. Gente, não tem nenhuma previsão disso. Absolutamente nenhuma previsão disso, porque nem caiu ainda. E se o Roger ganha do Fluminense? E aí, o que tu vai fazer? Sabe, tipo, não tem nenhuma definição desse fato, até porque mesmo se cair pro Flu, tem o Flamengo logo na sequência. Vai mudar? Bem provável. Mas enfim, só para te deixar par que eu sei que existe isso, mas a gente não tem nenhuma sinalização nesse sentido. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.